Evangelho, sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Inácio Azevedo, sacerdote e mártir, e seus companheiros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Inácio Azevedo e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos permite de estarmos em continuação ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Carmo, ouvimos a última parte do 12º capítulo. E, dessa forma, saltamos aquilo que, na sequência do ordinário, seria o início do 12º capítulo. E hoje estamos passando ao segundo trecho, por assim dizer, do 12º capítulo. E ouvimos, por isso o Evangelho começa com essa marca. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra o Senhor sobre como acabariam com a sua vida. Então, houve um acontecimento, um episódio precedente ao texto de hoje que nós saltamos. E esse acontecimento foi a cura que o Senhor realiza do homem com a mão atrofiada em dia de sábado. Então, ontem, esse texto bíblico deu espaço ao texto da celebração da festa de Nossa Senhora do Carmo. E hoje retomamos com essa passagem importante. Os homens não aceitam aquilo que Deus faz. Isso é forte, né? Por um instante parece que Deus está em desvantagem. Essa pode ser uma ideia que às vezes nasce no coração de alguns, sobretudo nos momentos de maior dificuldade. E quando a gente se depara com duras perseguições, parece que Deus está em desvantagem. Porque como pode o Senhor realizar um bem tão grande e esse bem não ser reconhecido exatamente por aqueles que deveriam ser os primeiros a testemunhar os acontecimentos de Deus e a declararem que esses acontecimentos são lícitos, são dignos, porque afinal eles receberam não apenas a autoridade, mas receberam o conhecimento necessário para afirmar e mostrar onde Deus está agindo. Isso é muito duro, porque traz um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo pode vir um sentimento também de indignação e, com isso, um sentimento de revolta por conta do que acontece. É importante percebermos aqui que nenhum desses sentimentos passa pelo coração de Jesus. Jesus não se revolta nem de alguma forma deseja o mal contra aqueles que tentam impedir que Deus haja. A verdade, meus irmãos, ela não consegue ser freada. Deus está na verdade e contra a verdade nada pode resistir. A gente usa o ditado popular dizendo que a verdade sempre vem à tona, ela sempre aparece. Muito bem. A verdade sempre triunfará. Deus triunfará. Ainda que em alguns momentos a orquestração do mal pareça ser tão elaborada
e tão pertinentemente combinada, ainda assim Deus triunfará. Então, hoje é o dia de renovarmos essa certeza no nosso coração. Deus triunfa apesar de toda oposição e ambição contrária ao desejo de Deus. Deus no fim triunfará. E quando digo no fim, é porque já triunfou. Né? A gente fala às vezes no fim como se não houvesse o triunfo de Deus. Já triunfou, já venceu a morte, já nos assegurou a vida, já recebemos a dignidade do nosso batismo. E o Senhor combate em nosso favor, como ontem falávamos, e foi tão significativo falarmos isso, e a imagem dos jovens casais que ontem eu citei, como é forte esse testemunho, né? Porque esses são os sinais de que Deus triunfa, de que está triunfando, e que triunfará no final, ou seja, que a dignidade que Ele nos entregou pelo batismo, através do batismo, o Senhor combate por ela até o último dia da nossa vida, o que significa dizer que Ele vem em nosso socorro, em favor da nossa salvação. Já fomos redimidos no sangue de Cristo, mas por conta da maldade que muitas vezes encontra espaço no nosso coração, nos afastamos do Senhor em muitos momentos. E eis que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vem em nosso socorro e nos oferece uma e outra vez tudo o que é necessário para que voltemos a ficar de pé. Vocês lembram daquele texto de São João Crisóstomo que eu citei outro dia? Tão significativo, que falava que o grave não é quando nós caímos, mas é que caindo acabamos por aceitar ficarmos no chão e, de certa forma, o Senhor vem para nos ajudar e ainda é mais grave quando, vindo Ele para nos ajudar, não encontra o coração disponível a ser ajudado, mas antes encontra um coração que começa a ter ambição em querer colocar em prática os seus desejos através do pensar e do agir. Aí sim, ali tem uma grande desgraça de São João Crisóstomo, né? O problema não é o acontecimento da queda, mas é que quando Deus vem em nosso socorro, nós escolhemos continuar no chão. E ontem usávamos aquela imagem do Wi-Fi, né? Que às vezes pensamos com essa categoria. Vamos lá, porque enquanto o sinal está pegando, a coisa está boa. Daqui a pouco ele falha novamente e pronto. Não. O estado de graça que o Senhor quer e nos investe e vem em nosso socorro e nos renova por meio dos sacramentos, não é para ser como um sinal de Wi-Fi estável, hora está, hora não está, mas para ser perene. E como é bom, e ontem falávamos do socorro da Virgem Maria em nosso favor, nossa intercessora, nossa mãe, aquela que vai nos ajudar a viver a dignidade do nosso batismo. E hoje, vejam só, vem até nós o testemunho desse jovem sacerdote jesuíta e seus companheiros. Quem foi Santo Inácio de Azevedo e o que ele tem a ver com o nosso Brasil? Bom, antes de mais nada, Inácio de Azevedo foi um jovem que nasceu na cidade do Porto, Portugal, 1527. Olha só, aquele mesmo... Então, no 1500, nesse mesmo período do 1500, a gente está vendo São Filippo Neri, na Itália. Estamos acompanhando, como vimos outro dia, a história de São Camilo, de Leles. Também é o período de São Francisco de Borja, que aparece, é ele que envia Santo Inácio para o Brasil, né, a primeira vez, e depois ele dá a ordem de recrutar, chamar outros rapazes que queiram se lançar a essa grande empresa de avançarem para as missões no Brasil. E bom, quantos santos, né? Um momento histórico tão importante, e esses são apenas alguns daqueles que citamos durante essa semana, fora tantos outros que estão dentro desse mesmo cenário do 1500, por toda a igreja, e hoje também por toda a igreja, tem santos e santas, homens e mulheres que estão entregando tudo de si ao Senhor.
e estão deixando-se guiar pela Virgem Maria, deixando-se modelar pelas mãos de Maria, para que os seus corações sejam uma oferta agradável aos olhos de Jesus. Então, Inácio, 1527, nasceu, filho de uma família nobre, recebeu boa formação de seus pais e no 1548, após um retiro na cidade de Coimbra, decidiu pela vida religiosa, entrando para a Companhia de Jesus, para a formação dos padres jesuítas. E revelou-se um excelente religioso, homem com muitas virtudes e um caráter bem estruturado. Veja como é importante, volto a dizer, uma família equilibrada, né? Porque não se improvisam essas coisas. Ele se revelou um excelente religioso porque já chegou para a vida religiosa com uma estruturação de caráter bem consolidada, com os valores colocados na medida justa, com um recolhimento de testemunhos a respeito do que seja um amor sincero, do que seja uma doação pessoal para fazer o outro feliz. Isso tudo já tinha sido amadurecido na experiência familiar. E logo, um pouco tempo, começa a dar sinais de ser um bom religioso, ou seja, um homem não apenas comprometido, mas que busca crescer naquilo, cada coisa que lhe é oferecida para o bem da sua vida espiritual e para o bem do seu crescimento pessoal, seu crescimento humano, ele rapidamente absorve. Fantástico isso. E, bom, revelou-se um excelente religioso, tendo sido inclusive nomeado reitor do famoso colégio Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio em Lisboa, né? Antes mesmo de terminar o curso de teologia. Tinha apenas 26 anos e recebeu um cargo de tamanha responsabilidade, por conta, obviamente, do seu equilíbrio e do seu caráter, para além da vida espiritual, é claro. Após o fim do seu curso, foi mandado para Braga, para assessorar o bispo da cidade de Braga na reforma da diocese. Esse foi um passo importante da diocese de Braga, a qual participou Santo Inácio. E foi ordenado sacerdote no ano de 1553. Bom, no ano de 1565, São Francisco Borja confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Olha só, não foi pouca coisa. Ele deveria seguir para ver como estava caminhando o trabalho em cada uma das missões e trazer não apenas os relatos, mas levar também a correspondência do superior geral dos jesuítas para cada um dos superiores locais daquela missão, tanto na Índia quanto no Brasil. Esse empenho durou uma média de 3 anos fazendo essas visitas. Imaginem quantas viagens e quantas situações concretas não passou Santo Inácio. E veio à nossa terra, caminhou o nosso Brasil e seguiu até o sul, até as fronteiras com o Paraguai e voltou e subiu também até as regiões mais ao norte do país, percorrendo todo o Brasil. E em seguida voltou. Quando terminou a sua missão, voltou para Portugal e ao chegar e entregar os relatórios, o mesmo São Francisco de Borja encarregou de, em Portugal, convidar outros rapazes que quisessem entrar para o itinerário missionário. E conseguiu 39 companheiros, entre portugueses, na sua grande maioria, e alguns espanhóis, para que com ele voltassem para a missão no Brasil. Olha que bonito, meus irmãos. Com que amor aquele que testemunhou falou da nossa terra, do nosso povo. Com que amor aquele que testemunhou contou o que viu, a ponto de conseguir 39 jovens que se dispuseram prontamente a se prepararem ao longo de 2 anos para poder seguir para as missões na nossa terra, na terra de Santa Cruz. Esse viu o testemunho do Senhor e o amou. Aqui está o contraponto do Evangelho de hoje. Os fariseus que lá estavam viram o testemunho do Senhor e o detestaram por isso. Viram os sinais de Deus
e não o acolheram. Se levantaram contra ele e não aceitaram o que Deus lhes revelara diante dos próprios olhos, pois os seus corações já não estavam mais dispostos a ouvi-los. E eis que o nosso irmão Inácio parte e anuncia as maravilhas que Deus tem feito em favor dos homens. Anuncia a maravilha de viver a missão do Senhor ressuscitado. E anunciando essa beleza, encontra corações dispostos a ouvir e que, ouvindo, se enamoram desse Senhor e conseguem, com coragem, entregar tudo o que tinham por amor de Jesus para seguir para onde o Senhor os chamava. Que grande testemunho de esperança no 1500 em confronto àquele testemunho de pouca esperança na sinagoga daquela cidade em que Jesus estava e que nós ouvimos hoje a narração. Então tenham certeza, ao lado dos ouvidos que se fecham e parecem orquestrar com grande força contra Deus uma ação que o possa calar, lembrem-se que muitos outros ouvidos se abrem para acolher a ação do Senhor e a verdade triunfará. E Cristo triunfará. E o nome do Senhor permanecerá. Então nós vamos encontrar sempre as duas realidades. Não se impressionem por isso, mas renovem a fé e peçam sempre, como o próprio Inácio pediu em uma de suas cartas, ele falava que o Senhor passasse à sua frente e confiava à Virgem Maria a alocução que iria ser feita para que outros corações se dispusessem a seguir a missão que o Senhor havia confiado aos padres da Companhia de Jesus nas novas terras, no caso, o nosso Brasil. Olha que bonito! Confiemos à Virgem Maria, como ontem ouvimos na festa de Nossa Senhora do Carmo, todos aqueles ouvidos que estão próximos de nós e que irão ouvir os anúncios das maravilhas de Deus, que o Senhor realiza constantemente na nossa casa, na nossa família, à nossa volta. Quantos professores nos ouvem e por quantas vezes nós, na condição de professores, rezamos pelos nossos estudantes para que eles recolham não apenas a ciência que é transmitida no ensinamento ordinário das disciplinas que fazemos, mas para que recolham também no ambiente da escola os testemunhos, os sinais da sabedoria que vem de Deus, daquela sabedoria que não é adquirida com o acúmulo de conhecimento, mas com a entrega da vida, que não é adquirida com um cabedal de informação mais amplo, mas com o testemunho que encoraja a fazer da sua vida uma entrega de amor. E isso eles podem recolher no testemunho de seus amigos, no grupo de amigos, eles podem recolher no relacionamento com os professores, eles podem recolher naquela conversa à parte que muitas vezes acontece num ato de profunda confiança que um dos meninos possa vir a ter com os professores. Isso pode ser recolhido naquela conversa aonde a professora, munida da sua autoridade, começa a falar, investida dessa autoridade, mas de repente aquela conversa para orientar aquela mãe a um ato de maior responsabilidade se torna, na verdade, o diálogo de dois corações maternos. Começa, obviamente, dentro da relação professora-mãe, professor responsável, revestido da autoridade que é própria no exercício desse ato que também é ato disciplinar e ato educacional. Mas eis que no determinado momento da conversa, o coração de uma mãe alcança o coração da outra mãe. E elas começam a falar numa sensibilidade que deixa um testemunho de vida. Uma sensibilidade que pode realmente encorajar, que é capaz de aumentar a compreensão, mas, sobretudo, de consolidar uma comunhão mais estreita
o que faz com que os ouvidos também se disponham melhor a ouvir o que é dito. E é por isso que nós precisamos rezar também. Quando eu preparava as aulas, que precisava, agora nós estamos de férias, né? Chegará de volta esse tempo em breve. Por aqui estamos de férias. Mas quando preparo as aulas, não apenas por serem temas relacionados especificamente à vida dos rapazes, porque são temas relacionados à formação sacerdotal e ao itinerário de santidade necessário à vida dos sacerdotes, mas por isso também, mas sobretudo eu pedi ao Senhor e sempre peço que Ele possa vir ao encontro dos sacerdotes e dos alunos que estarão ali, né? E me entrego completamente nas mãos dele, para que tudo aquilo que seja tratado, conversado e apresentado edifique no coração de cada um daqueles jovens e no meu também um maior e mais ardente amor por ele e por tudo aquilo que vem do Senhor. Porque assim a sabedoria será assegurada. Então, esse é aquele pedido que não pode faltar, aquela oração que deve nos acompanhar sempre, falando um pouco, né, aos professores que nos escutam, que nós confiemos aquele dia de trabalho, aquele momento, aquele exercício da profissão, aquele anúncio que vai ser feito, para que se comunique não apenas a ciência em si que precisa ser transmitida, mas para que se comunique uma verdadeira experiência de vida. Quantos são os jovens que seguiram uma carreira profissional olhando o testemunho de vida de seus professores? Não era só a habilidade e competência formal deles, mas o exemplo de homens que inspirava. Era um exemplo de homem ou de mulher que inspirava o coração dos alunos. É isso nós precisamos pedir ao Senhor. É essa intenção de oração a gente precisa colocar. A gente entregar nossa vida nas mãos do Senhor, mas pedir que o Senhor cuide também daquele coração que vai receber, assim como Santo Inácio rezou na intenção daqueles que iriam ouvir o chamado, né? E juntou 39 companheiros para acompanhá-lo nessa preparação de quase 2 anos, para depois viajarem para o Brasil, para começarem a evangelizar na nossa terra. Então é importante que nós tenhamos isso vivo, né? Aqui o exemplo que supera aquela tragédia do Evangelho. Mas aí alguém pode dizer, peraí, padre, mas continua a história, não para aí não, porque vai parecer mais uma vez que o mal vai passar na frente e vai estar ganhando a briga, porque ele e os 39 foram mortos antes de chegar no Brasil. É verdade. Corsários calvinistas de origem francesa interceptaram os navios em um ato de pirataria próximo às Ilhas Canárias e houve uma grande batalha entre as naves. Os jesuítas estavam numa nave chamada Santiago. Olha que coisa, né? E então eles prometeram que não iriam matar as pessoas para tentar frear a resistência deles, das tripulações. Me parece que era um navio mercante Santiago, enquanto seus companheiros não. Seus outros 30 companheiros seguiam. Sim, ele estava no navio mercante e os 30 companheiros seguiam os navios que faziam a guarda desse navio mercante, né? E para diminuir o acirramento da batalha e ganhar, digamos assim, a predileção no conflito, foi feita a proposta de que todos seriam poupados se a luta se encerrasse e se fossem entregues os padres jesuítas. E bom, meus irmãos, assim o combate teve fim e os 39 companheiros de Santo Inácio, junto com ele mesmo, foram degolados no convés do navio e seus corpos foram lançados ao mar. Eles não chegaram a cumprir a evangelização que tanto desejaram no Brasil.
A nossa pátria chegou através do Atlântico o sangue desses nossos irmãos. Mas lembre-se disso. Antes do sangue de cada um deles mudar a cor do mar, das águas do mar, antes daquele sangue cair sobre as águas do mar, as suas orações já começavam a transformar a história do nosso Brasil. Pois o Senhor ouve as preces do justo e não abandona seus filhos. Eles entregaram a vida ao Senhor para evangelizar a nossa pátria. Esse dom e oferta o Senhor recebeu. E recebeu com tanto amor. Eles próprios, de próprio punho, com a própria voz, não conseguiram chegar à nossa terra e evangelizar, mas as suas preces chegaram aos céus e a evangelização no nosso Brasil aconteceu de maneira extraordinária. E não aconteceu sem a intercessão e sem o sangue desses mártires, que testemunhando a sua fé e a sua entrega a Cristo, entregaram por nós um tesouro muito maior. Conquistaram a coroa do reino dos céus e por nós conquistaram tão nobre intercessão, de maneira que o Brasil se tornou o maior país da América Latina católico. E tudo isso passa pelo sacrifício e pela entrega desses nossos irmãos. Se percorreram tantas partes as palavras de Santo Inácio convocando missionários para o Brasil, percorreu ainda mais lugares e tempos o testemunho desses santos mártires. Se Santo Inácio, com suas palavras, recolheu 39 companheiros, esses 40 homens que derramaram seu sangue no mar, no Atlântico, vindo para o Brasil, com o seu testemunho recolheram muito mais homens e mulheres para a missão e para a evangelização e em todo o mundo. Se o desejo de evangelizar o Brasil foi um grande tesouro em favor da nossa pátria, muito maior nos céus foi o tesouro da intercessão desses santos rapazes entre sacerdotes e noviços, ao chegarem lá e serem recebidos. E nós recolhemos esse tesouro ao longo dos nossos 500 anos de história. Olhemos o testemunho desses irmãos e irmãs que tudo escolheram entregar pelo Senhor e lembremos-nos, ainda que pareça orquestrar-se bem e levantar-se com veemência a maldade contra a verdade e contra Deus, como acabamos de ver mais uma vez, a verdade e Cristo sempre triunfarão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Inácio, seus companheiros e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.